Muito bem. Na aula de hoje, nós vamos falar de equação de primeiro grau que possui fração. O que isso significa? Ela tem o numerador, que é a parte de cima, e tem o denominador, que é a parte de baixo. Porém, na aula de agora, nós vamos falar da parte 1, que teoricamente é a parte mais fácil. Por que é a parte mais fácil? Porque a equação que nós vamos trabalhar possui um denominador para todos os termos, ou do primeiro membro, que a gente fala que é o primeiro pratinho, ou do segundo membro, que é o segundo pratinho, ou pode acontecer de ter numerador para os dois, tanto para o primeiro membro quanto para o segundo membro. O que vocês precisam prestar atenção para identificar esse tipo de fração? É o seguinte, este daqui é o nosso primeiro pratinho, este é o nosso segundo pratinho. Se nós olharmos para o primeiro pratinho, o denominador que nós temos, que número é? 2. Perfeito. E esse 2, ele é o denominador de todo mundo que está no primeiro pratinho? Sim ou não? Sim, né? Veja, o 2, ele é denominador do 6x e é denominador do menos 10. Então, neste caso, ele é denominador de todo mundo que está no primeiro membro ou no primeiro pratinho. Como que a gente resolve esse tipo de equação? Quando isso acontecer, é fácil. Nós vamos pegar este 2, que é o denominador, e nós vamos colocar ele para o outro lado, para o outro pratinho, na forma de multiplicação, aplicando a propriedade distributiva. Então, esse 2 vai vir para cá, que é o segundo pratinho, fazendo multiplicação. Então, o que vai acontecer? Nesse primeiro pratinho, se esse 2 vai para o outro lado, o que vai sobrar no primeiro pratinho? Apenas a parte de cima. Quem é a parte de cima que ficou aqui? 6x menos 10. Apenas isso. Porque o 2 nós vamos passar para o outro lado. Então, o 2 que estava aqui embaixo vem para o outro pratinho grandão. Nós temos que abrir parênteses. Vamos copiar todo mundo que está aqui no segundo pratinho, que é 2x mais 14 e fecha parênteses, tá? Bom, sendo assim, nós vamos ter que aplicar a propriedade distributiva, que é a multiplicação, tá? Então, tem um número grandão aqui colado com o parênteses, eu preciso fazer a propriedade distributiva. No primeiro pratinho, por enquanto, não vamos fazer nada. Vou copiar ele igualzinho do jeitinho que tá. Muito bem. Agora no segundo pratinho, propriedade distributiva. Nós vimos isso na última aula. Multiplicação. Eu vou pegar o número grandão daqui da frente e fazer vezes todo mundo que estiver dentro do meu parênteses. Então, começando, 2 vezes 2x. Quanto vai dar isso? 4x. Muito bem. O próximo, nós temos que fazer 2 vezes o 14. Quanto que é 2 vezes 14? 28. Tudo bem. Bom, então, primeiro pratinho, segundo pratinho. Nós já fizemos a distributiva, já fizemos a multiplicação. Qual é o próximo passo? Resolver a equação de maneira normal, como nós aprendemos. O que isso significa? Tudo que for letrinha, nós vamos passar para o primeiro pratinho, e tudo que for número sem letrinha, nós vamos passar para o segundo pratinho. E lembrando, cada vez que a gente trocar de pratinho, nós temos que trocar também o sinal, ok? Muito bem, no primeiro pratinho, quem está no lugar errado que precisa trocar? O menos 10. O menos 10, perfeito.
No segundo pratinho, quem está no lugar errado que precisa trocar? 4x. Perfeito. Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou copiar quem já está no lugar certo. No primeiro pratinho, quem já está no lugar certo é o 6x. Eu copio ele. E depois eu vou transferir. Quem que eu vou transferir? O 4x. Quando não tem nenhum sinal na frente do número, significa que ele é positivo. Isso mesmo. Então, se esse 4 aqui é positivo e ele vai trocar de pratinho, ele vai trocar sendo negativo. Então, menos 4x. No segundo pratinho, quem já está no lugar correto? O mais 28. Então, eu copio ele primeiro. E quem eu preciso trocar de lugar? O menos 10. Se vai trocar, então vai virar mais 10. Muito bem. Temos aqui o nosso primeiro pratinho, temos o segundo pratinho. Nesta etapa, no primeiro pratinho, a gente já tem só as letrinhas. E no segundo pratinho, temos apenas os números sozinhos, que não tem letrinhas, certo? Agora é o momento de juntar. Então, nós vamos juntar no primeiro pratinho. 6x menos 4x. Quanto vai dar isso, se a gente juntar? 6 menos 4? 2x. E no segundo pratinho, se eu juntar mais 28 com mais 10, isso vai dar quanto? 38. Muito bem. Temos primeiro pratinho, temos segundo pratinho. Esta daqui, gente, é a etapa final. Por quê? Ficou apenas um único membro aqui, um único termo no primeiro pratinho, um único termo no segundo pratinho. Mas o meu x ainda não está isolado, ele não está sozinho. Por quê? Tenho 2 grudadinho com ele, certo? E aí, somente agora, eu vou poder separar esse 2 que está grudadinho com o x. De que maneira que eu posso fazer isso? Tem que pegar esse 2 e jogar ele para o outro lado como? Qual a operação? Não é menos. Mais 2. Divisão. Por que divisão, gente? Ó, o número grandão, quando está coladinho com a letra, significa que existe uma multiplicação. A operação contrária à multiplicação é a divisão, tá? Então, eu só consigo desgrudar esses 2 fazendo uma divisão. Então, aqui vai ficar x igual a 38 dividido por 2. E detalhe, gente, nós colocamos a divisão no formato de fração. Como nós vamos ler isso? 38 dividido por 2. E 38 dividido por 2, quanto dá? Alguém sabe de cabeça? Ninguém? 19. 19, pronto. Tá? 19. Então, chegamos na nossa resposta final para x, certo? Este primeiro exemplo aqui, como eu disse a vocês, tinha apenas um denominador no primeiro pratinho. Neste segundo, nós temos o denominador nos 2 pratinhos. E vamos resolver exatamente da mesma maneira, tá? Esse 3 que está aqui embaixo vai para o outro lado multiplicando. E esse 2 deste vai para o outro lado multiplicando. Então, vamos lá, ó. Esse 3 vem para cá e este 2 para cá, certo? Vamos lá. Esse 2 vai vir grandão aqui na frente. Abro parênteses, eu sou obrigada a abrir parênteses porque nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, vai ficar 12x menos 4. E do outro ladinho, vai vir quem grandão aqui na frente? O 3, tá? Então, 10x mais 3. Temos o nosso primeiro pratinho e temos o nosso segundo pratinho, ok? Percebam, os denominadores
sumiram. Por que que os denominadores sumiram? Porque eles estavam embaixo de todo mundo que estava aqui no primeiro pratinho e estava embaixo de todo mundo que está aqui no segundo pratinho, tá? Agora vamos fazer a propriedade distributiva, que nada mais é do que a multiplicação. E neste caso, nós temos que fazer dos dois lados. Temos no primeiro pratinho e no segundo pratinho, ok? Vamos lá. 2 vezes 12x. Quanto é 2 vezes 12? Então vai ficar 24x. Perfeito. E agora, 2 vezes menos 4. Menos 8. Muito bem. No outro pratinho, gente, 3 vezes 10x. Quanto é 3 vezes 10? 30. Então vai ficar 30x. E o último, 3 vezes 3, quanto dá? 9. Nesta etapa aqui, gente, nós já acabamos de fazer a propriedade distributiva. Nós já fizemos a multiplicação. Então, o próximo passo é resolver a equação normal. Tudo que é letrinha, primeiro pratinho. Tudo que é número sem letrinha, segundo pratinho. Analisando aqui, primeiro pratinho, quem precisa mudar? Menos 8. Olhando o segundo, quem precisa mudar? 30x. Estes dois precisam mudar. Bom, primeiro eu copio quem já está no lugar correto. Este daqui já está no lugar correto, então eu copio ele. 24x. Quem está trocando é o 30x. Se não tem nenhum sinal na frente dele, ele é positivo. Vamos trocar negativo. Vou copiar quem já está no lugar correto, que é o meu mais 9. E agora eu vou trocar. O menos 8 troca de lado de que maneira? Mais 8. Trocando o sinal, tá? Primeiro pratinho, segundo pratinho. Vamos analisar. Primeiro pratinho, tem só letrinhas? Sim. Segundo pratinho, números sem letrinhas? Sim. Então, qual é a etapa? Juntar, ok? Vamos juntar 24x com menos 30x. Isso vai nos dar menos 6x. E do outro ladinho, 9 mais 8. Isso nos dá mais 17. Agora, gente, eu quero uma atenção especial aqui nesta etapa que vocês ainda não aprenderam. É novidade, tá? Quando a gente chega aqui, onde tem um único termo neste pratinho e um único termo neste pratinho, o que nós faríamos normalmente? Pegaria o 6 e colocaria para o outro lado dividindo, não é isso? Mas tem um detalhe, na frente deste número 6, nós temos o sinal negativo. E quando a gente chega nesta etapa, não pode ter o sinal negativo neste primeiro pratinho na frente da letra. Então, este sinal negativo não pode existir. Então, o que eu faço para desaparecer com ele? Eu tenho que multiplicar ambos os lados por menos 1. O que significa isso? Multiplicar por menos 1 nada mais é do que troque o sinal. Então, para a linha de baixo, eu sou obrigada a trocar o sinal. Então, eu vou trocar o sinal. Neste caso, é menos 6x, vai virar mais 6x. E do outro lado também. Se é mais 17, vai virar menos 17. E por que eu tenho que fazer isso? Se nós estamos resolvendo uma equação, significa que nós estamos falando de balança. Então, tudo que eu faço no primeiro pratinho, eu preciso fazer no segundo pratinho. Se eu não fizer, a minha balança vai desequilibrar, certo? Então, por isso que eu preciso trocar o sinal, ó, dos dois lados, não apenas de um único lado. Agora sim,
troquei o sinal. O meu primeiro pratinho está positivo. Agora eu continuo. Para eu desgrudar o número grandão da letrinha, eu preciso fazer divisão. Então, deste lado vai ficar apenas o x e do outro vai ficar menos 17 dividido por 6. Essa fração aqui, gente, não é exata. Se nós fizermos a continha de divisão, 17 dividido por 6, vai dar um número com vírgula. Então, não precisa fazer. Significa que podemos encerrar a nossa equação aqui, tá? Diferente desta, porque essa daqui, ó, 38 dá para dividir por 2, que dá o número exato, que é 19. Nesse caso aqui não dá, vai dar número com vírgula. Então, não precisa continuar. Pode parar a resposta aqui nessa fração, certo?